A aula de hoje, pessoal, será sobre cultura de células e tecidos. Essa aula vai preceder uma aula de tecnologia das fermentações. Eu não sei se vai dar para a gente entrar hoje em tecnologia das fermentações, porque, né, a gente já perdeu 40 minutos de aula. Mas, se não ficar para essa prova da segunda unidade, a gente vai precisar acumular tudo para uma possível prova na terceira unidade, né? Então, não sei se é muito negócio para vocês, mas como a maioria não consegue chegar no horário, tem muito o que a gente fazer. A bibliografia para essa aula, pessoal, eu coloquei 2 livros. Esse primeiro livro, Biotecnologia Farmacêutica, ele só vai ter sobre cultura de células animais, de mamíferos, e o Biotecnologia 2 vai ter dos 2 tipos de células, tanto animais quanto vegetais, certo? E eu vou começar essa aula falando sobre cultura de células e tecidos vegetais, ok? Bom, essa aqui é a foto, né? Uma ilustração sobre uma célula vegetal. A célula vegetal é uma célula eucariótica complexa, né? Com várias organelas especializadas, como os cloroplastos. E uma das coisas mais interessantes das células vegetais é que as células vegetais têm a capacidade de se regenerar em réplicas delas mesmas, fazerem clones delas mesmas. Por isso que a gente chama essa denominação de totipotência. Existem alguns tecidos vegetais, os tecidos meristemáticos, que eles têm essa capacidade, né, mais aflorada e se diferenciar em outros tecidos. Isso advém de que as plantas, elas sofrem ataques bióticos e abióticos, certo? Chuva, sol intenso, cortes, ataque de herbívoros, pragas, patógenos. Então, uma forma de essas plantas continuarem viáveis é justamente se regenerando, né? E essa regeneração vem dessa capacidade de sobrevivência das plantas, principalmente das plantas superiores, gimnospermas, angiospermas. Então, a utilização dessa capacidade de regeneração é muito explorada pela biotecnologia voltada à agroindústria, principalmente, a biotecnologia verde, né? Então, diversas partes da planta podem servir de base para a propagação dessas novas plantinhas, né? Desses novos clones, desses novos exemplares. E o nome da propagação que se dá a partir desses pedacinhos de planta, que são os explantes, se chama propagação vegetativa, certo? Esse é um termo que vocês vão precisar gravar aí na memória de vocês. Então, aqui está a estrutura de uma planta, ok? Existem algumas regiões e alguns segmentos dessas plantas que são mais fáceis de a gente conseguir desenvolver outras plantas inteiras e de regeneração. Então, principalmente as gemas e meristemas apical, tanto do caule quanto da raiz. Por quê, gente? As plantas, elas crescem assim, ó. Elas crescem para cima e elas crescem também para baixo, certo? É nesse lugar aqui, ó, nesse ponto aqui, que a gente tem os tecidos mais desdiferenciados e mais pluripotentes. E fazendo um zoom aqui, ó, a gente tem aqui, ó, os tecidos mais capazes de dar origem a novos vegetais, né? Mas só pode retirar os tecidos daí para você criar uma nova planta? Não. Existem outras partes da planta que podem ser extraídas para criar uma nova planta. Agora,
cada um desses tecidos vai ter uma necessidade, uma especialidade de necessidade de hormônios vegetais, de sais minerais e tudo, porque essas plantas elas oxidam se não tiver, né, um rápido tratamento. Então, existem as gemas, os nós, né, que são bastante interessantes, porque é onde há um crescimento contínuo, né, mas a gente pode tirar um pedacinho que a gente chama de explante, isso é muito importante também. Explante. Esse explante, ele pode ser retirado das gemas, ele pode ser retirado dos nós, entre nós, desse nozinho que tem aqui entre a folha e o caule, pode ser retirado também de uma folha, pode ser retirado de uma parte do caule. Então, existem várias partes da planta que podem, da raiz também, né? Existem várias partes da planta que podem ser utilizadas para gerar uma nova planta. E isso é muito importante para a micropropagação dessas plantas, para a criação de clones, para a criação de variedades de plantas de interesse farmacológico. Então, tudo isso a gente vai ver aqui, certo? Então, como é que funciona? Quando a gente encontra uma planta que tem um alto valor farmacológico, por exemplo, uma planta que produz um óleo essencial, uma planta que produz algum produto químico que tenha capacidade antibacteriana, antitumoral, antiviral, nós precisamos estudar essa planta, fazer todas as testagens de tudo. Mas aí, se eu quiser produzir em massa esses materiais, eu vou sair desmatando todas as plantas para poder fazer isso? Não. Eu vou criar a minha cultivação, né? Vou criar o meu cultivar ali de plantas, para que eu possa sempre estar extraindo, né? Que nem essas empresas de lápis, né? Eles não podem simplesmente sair desmatando todas as plantas, porque um dia eles vão precisar da madeira e não vão ter. Então, ao passo que eles fazem a colheita, né, e o beneficiamento dessa madeira, eles botam para plantar outras. Então, é muito importante para que a gente pense que, se a gente quiser trabalhar com a planta, de fato, se não for um metabólico que a gente possa fazer engenharia genética para obter, se a gente quiser trabalhar com a planta, e precisa ter várias e várias plantas, então a gente vai precisar fazer clones dessa mesma planta, correto? Mas esse clone não é tão difícil de fazer como o clone animal, por exemplo. Esse clone é só e somente você pegar uma parte, um explante, seja um explante meristemático, como eu falei para vocês, que ele tem um alto poder de diferenciação, seja um explante maduro, de algum tecido já maduro da planta, né? E você vai ter que cultivar isso em laboratório. E aí vai crescer uma nova plantinha igual a essa, porque as plantas são totipotentes, elas têm uma capacidade muito, muito rápido e muito fácil de regeneração e de desenvolvimento de novas plantas. Tudo bem até aí? Tudo bem até aí. Mas para que a gente faça isso, pessoal, não dá para simplesmente pegar um explante, um pedaço de folha, e colocar dentro da terra de novo e esperar que essa planta ressurja. Não é bem assim. Para que a gente faça isso, a gente precisa de todo um cuidado dentro de um laboratório. O mesmo cuidado que a gente tem no laboratório para cultivar micro-organismos, com bastante asepsia, com muito cuidado, a gente vai ter em cultura de células, tanto vegetal quanto animal. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, além de separar os explantes, né, escolher os explantes, é fazer a desinfecção. Geralmente a desinfecção é feita com hipoclorito de sódio, a limpeza mais grosseira, né, com água corrente e soluções de hipoclorito de sódio. Para que isso, Luiz? Porque uma das causas de maior perda desses tecidos vegetais são contaminantes. Dentro desses, dentro não, né, na superfície e talvez dentro dos tecidos também, mas na superfície desses tecidos, no ambiente em que eles vivem, que esses vegetais vivem, existem muitos micro-organismos.
tanto fungos quanto bacterianos e virais. Então, quando a gente não faz essa desinfecção, essa limpeza desse explante, eu estou trazendo para dentro do laboratório uma contaminação. E vai crescer aqui tanto a plantinha que eu estou querendo, quanto o micro-organismo. Não é minha intenção. Então, a gente faz uma desinfecção com hipoclorito de sódio. Depois, a gente passa para essa etapa de cultivo, que é o cultivo, como eu tenho falado para vocês, asséptico, através de um meio de cultura. Lembra que as bactérias, elas têm um meio de cultura? E essas bactérias precisam de um meio de cultura definido, e que ele traz uma série de nutrientes, traz suporte físico para o crescimento dessa bactéria. Então, tudo isso vai existir de forma análoga aqui na cultura de células e tecidos vegetais. Então, eu posso utilizar um tubo de ensaio, por exemplo, fazer o meio de cultura, que é essa parte que está aqui meio transparentezinha, e colocar o meu explante. E aí, esse explante pode ter diversos direcionamentos, de acordo com a constituição do meio de cultura, de acordo com os hormônios que eu coloco nesse meio de cultura, com as condições que eu dou a esse explante que está sendo, né, desenvolvido. Então, vamos aqui. Caso eu queira, e seja do meu interesse, né, colocar essa planta para desenvolver raízes especificamente, eu tenho que criar um meio em que os hormônios vegetais auxiliem essa planta a criar raízes. Se eu quiser, na verdade, formar um broto, uma pequena plantinha, né? Porque o meu interesse é apenas micropropagar, ter várias plantinhas iguais às mesmas, eu também tenho que fazer um balanço hormonal equivalente. O que eu posso fazer também? Um calo. E o que é um calo? É como se fosse um emaranhado de células que consegue se dividir por tempo indeterminado. É como se fossem células imortalizadas que podem se diferenciar em qualquer coisa. Então, fica uma massa de células. Isso pode ser interessante para criar outros tipos de célula mais rápido ou criar outras plantinhas de forma mais rápida, porque você pega esse calo, você divide esse calo em vários pedacinhos, né? E todos esses pedacinhos vão originar uma nova planta. Ou você pode fazer o cultivo de embriões ou células artificiais, que é com embrião, né, germinado. Então, tem a célulazinha artificial de algum biopolímero biodegradável, e dentro dela tem um embriãozinho de planta já desenvolvido, e aqui dentro tem um meiozinho de cultura. Então, ao invés de você vender a semente de fato, para plantas que não têm semente, por exemplo, você pode vender uma semente artificial. Então, tudo isso é possível no mundo da micropropagação de plantas. Para que eu estou estudando isso? Eu não sou engenheiro agrônomo. Você está estudando isso porque muitas plantas que são utilizadas no ambiente farmacológico, elas foram primeiramente cultivadas in vitro, né? Elas são cultivadas in vitro, elas são estudadas. Então, para que a gente possa utilizar isso na indústria farmacêutica, nós temos que estudar essas plantas. E não é somente ter um quintal e sair plantando, né? A gente tem que compreender como é essa planta, em que condições ela produz aquele produto que eu quero. E se você quiser utilizar essas plantas ou células vegetais em bioreatores para a produção de diversas moléculas, você vai ter que entender todo esse processo, certo? Continuando, o cultivo é asséptico. Quando a gente consegue, né, fazer essa transferência de células, a gente chama esse processo de clonagem vegetal, né? Porque essa planta aqui vai originar outra planta igualzinha a ela. Então, essa planta ela foi clonada, só que não há necessidade de a gente fazer um grande procedimento de engenharia genética, é praticamente tirar um pedaço, desinfectar e botar no meio de cultura. E vocês vão concordar comigo que essa propagação aqui é uma propagação assexuada, correto? Porque eu tenho apenas a clonagem, né, como se fosse uma planta gêmea. Eu não tenho recombinação genética, eu não tenho
dizer assim, contato com outros genes de outras plantas. Eu sou só propagando uma com a outra. Então, é a clonagem vegetal e a propagação assexual. Então, a composição do meio, como eu falei para vocês, muda em função da necessidade, tanto de cada espécie, quanto do que você quer que seja desenvolvido. Então, esse calo aqui, você pode ficar usando esse calo, né? Cortar esse calo para dar origem a vários pedacinhos desse. Como você pode fazer com que ele dê origem a raízes, a caule e folha, e poucas raízes. E como é que se vai se fazer isso? Olhando quais são os componentes do meio de cultura. Então, de que é feito esse meio de cultura? Do que a planta precisa, né, no dia a dia. Do que é que ela precisa? Bastante água. Então, 95% do meio de cultura é feito de água, mas essa água é destilada, tá? Fonte de carbono. Por quê? Porque esses organismos, na verdade, eles são feitos de carbono, né, e de outras substâncias. O carbono é fonte constituinte. Então, esse carbono, ele é uma fonte energética e do próprio carbono, de fato. Então, geralmente se utiliza um açúcar, uma sacarose, né? Eles não são totalmente autotróficos nesse primeiro momento. Eles não são, esses BPzinhos aqui, capazes de provocar essa fotossíntese, né? De uma forma muito rápida. Então, como eles ficam com isso deficiente, a gente precisa colocar essa fonte de carbono. Quando essa planta crescer mais um pouco, quando essa planta tiver folha, quando essa planta tiver condições de fazer a fotossíntese dela, aí vai pegar essa planta, vai colocar em calos de vegetação e ela vai ter capacidade de gerar a sua própria energia. Mas, enquanto não, precisa dessas fontes de carbono. Outra coisa que vai necessitar também são substâncias inorgânicas, macro e microelementos, elementos traço, aqueles elementos que são imprescindíveis, só que são necessários em pouca quantidade. Então, aqui a gente tem nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio, enxofre, ferro, cobalto, zinco e assim vai. Então, dependendo da planta que a gente esteja cultivando, ela vai ter necessidades de macro e microelementos, que são elementos químicos, sais, que são diferenciados. Temos também a suplementação com vitaminas. Ai, professora, mas no meu quintal eu não precisei colocar nada disso. É porque, vamos dizer assim, aquela terra do seu quintal, ela já tem um pouquinho disso tudo. E a planta que está lá crescendo no seu quintal, ela já tem um pouco de maturidade. Ela não está num campo totalmente estranho, ausente de tudo, né? Só no meio de cultura. Então, aqui a gente precisa dar todo um aparato nutricional para que essa planta se desenvolva. Então, aqui tem várias vitaminas que podem ser utilizadas, como vitamina B1, vitamina B2, vitamina C. Isso vai depender muito da necessidade de cada cultivar. E aqui uma coisa super importante é que são os reguladores de crescimento. São os hormônios vegetais. São esses reguladores de crescimento que dão essa vantagem aqui, né? De diferenciar naquilo que eu preciso. Nós temos, principalmente, as auxinas e as citocinas. Existem outros hormônios? Sim. Giberelinas, ácido abscísico, etileno. São outros hormônios que estão relacionados com o amadurecimento dessa planta, né? E na diferenciação em tecidos. Mas as principais hormônios são auxinas e citocinas, porque esses hormônios eles vão direcionar, né, qual vai ser o destino daquela planta, né? Então, as auxinas promovem o alongamento celular, formação de calos, de raízes, e inibe a formação de brotos, né, axilares. As citocininas promovem a divisão celular,
regulam o crescimento e o desenvolvimento dos tecidos vegetais. Então, o que é que se faz? Se faz uma relação entre auxinas e citocininas, um balanço, né, de 1 para 1, de um pouco mais de auxina para citocinina, um pouco mais de citocinina para auxina, para que a gente possa ter essa diferenciação entre formação de broto, formação de caule, formação de raiz e assim sucessivamente. Professora, eu vou ter que decorar isso? Não, você não vai ter que decorar isso, mas você vai ter que saber quais são os componentes de um meio de cultura para uma planta crescer. Você precisa saber, mínimos, né? Quais são os componentes básicos. Existem outras substâncias que são pouco definidas, que estão tanto em ambientes de cultivo de células microbianas quanto de células vegetais. Que essas misturas, elas contêm várias fontes de nutrientes, como nitrogênio, carbono, fósforo, sais. Isso não tem muito definido, mas eles são acrescidos no meio de cultura para dar mais suporte nutricional. Exemplo, extrato de levedura, né? Peptona, triptona. Então, são substâncias que são colocadas para dar mais nutrientes, para dar mais capacidade daquela planta se desenvolver. E esses mesmos também são utilizados na microbiologia, certo? E temos também os materiais inertes. Que materiais inertes são esses? Os materiais de suporte, né? Como eu disse para vocês, o meio de cultura, ele oferece um suporte nutricional e um suporte físico para o crescimento dessas plantas. Então, o agar ou a agarose são utilizados para deixar o meio, né, gelificado, o meio durinho. Mas existem outras formas, como o crescimento em esponjas, como o crescimento em lã de vidro, né? Mas isso é mais incomum. O mais comum mesmo é o agar, que você já tem contato, que é aquele bem, parece uma gelatina, que é extraído de algas marinhas e ele é inerte. Ele não contribui para o desenvolvimento da planta nutricionalmente, ele contribui para dar aquele suporte físico, para que a planta cresça ali dentro, para que ele dê um suporte aos nutrientes e a planta consiga captar esses nutrientes, certo? Então, quais são as etapas do processo de micropropagação de plantas, de cultivo de tecidos vegetais? A primeira coisa é fazer o que a gente viu até agora, estabelecer uma cultura asséptica. Você conseguir tirar do ambiente natural e colocar no ambiente, né, artificial dentro do laboratório. Depois, você vai multiplicar, se você quiser ter várias plantinhas iguais. Vamos dizer que você está estudando aí um biofármaco e você quer extrair bastante dessas plantas, um óleo essencial, para fazer testes, né? Então, você vai primeiro produzir isso em laboratório. Depois que você fizer a multiplicação em laboratório, que tiver várias plântulas, não são plantas ainda, elas são plântulas, né? Elas ainda estão no seu processo de formação dentro do laboratório. Você vai separar as plântulas e vão ser levadas ao solo. E depois essas plantas vão passar por um processo de aclimatação. O que é a aclimatação? É ela se conectar com a realidade do ambiente externo, né? Depois que a gente tiver a cultura, tiver os brotinhos, tudo lá certinho, a gente transfere para a areia, uma areia suplementada, um substrato, né? Todo suplementado, ainda em condições seguras. Depois coloca isso numa casa de vegetação, para que as plantas consigam entender, isso é o sol, isso aqui é o vento, né? Isso é chuva. Então, ela vai começar a se ambientar com a realidade. E só depois é que a gente consegue plantá-las, de fato, no solo. Então, todo esse processo, gente, é necessário quando a gente vai desenvolver um transgênico, quando a gente vai desenvolver um novo fármaco de origem vegetal. Tudo isso tem que ser feito antes de a gente começar a, de fato, produzir o fármaco, a, de fato, começar a testar as propriedades farmacológicas. Então, vamos por partes, né? A primeira parte, que é o estabelecimento da cultura asséptica.
Então, primeira coisa, retirar os explantes, né? Você sabe qual é a planta mãe, né? Que você está querendo aí desenvolver. Então, tira dessa plantinha uma fração, de preferência do meristema, então, ou da raiz ou do apical do caule, né? Depois faz-se a desinfecção com hipoclorito de sódio, e depois que tem essa desinfecção aqui, lava com água destilada esterilizada para tirar o excesso de hipoclorito, porque o hipoclorito também é tóxico, né? Então a gente não pode deixar isso bioacumulado. Depois transfere para o meio de cultura. Tá vendo aqui que pegou um pedacinho da folha? Então pegou essa folha, descontaminou essa folha todinha e colocou dentro do meio de cultura em tubo de ensaio. Tudo isso, gente, é feito numa cabine de segurança biológica, certo? Cabine de segurança biológica do jeito da microbiologia. Com pinças estéreis, tudo direitinho. Coloca aqui, hein? Beleza. E incuba. Como assim, professora? Deixa para crescer, né? Coloca para crescer. Aproximadamente 24 graus Celsius, né? A incubadorazinha que vai ter lá para o crescimento dessas plantas. E ficar sempre observando se está aparecendo uma contaminação, né? Se está aparecendo alguma coisa. Tem que lembrar o seguinte: diferente dos micro-organismos, as plantas elas precisam se adaptar desde esse primeiro momento à luz, a presença e a ausência de luz, de forma cíclica. Então, é preciso ter um ambiente para o crescimento dessas plantas que promovam a essas plantas um ciclo claro e escuro. Do mesmo jeito que a gente precisa fazer isso quando a gente tem um biotério, onde a gente guarda os animais lá dentro, para que eles se reproduzam, para a gente fazer nossos testes, a gente tem que fazer aqui. Então, geralmente é uma sala de incubação, que uma parte do dia as luzes são acesas, tem radiação ultravioleta, tudo certinho, e uma parte do dia não tem isso, certo? Para que a planta já comece a se desenvolver nessa perspectiva, comece a fisiologicamente se adaptar com o ciclo claro e escuro, é porque ela precisa disso para sobreviver. Então, está aqui todos os passos. Primeiro passo, o explant acabou de ser adicionado, depois ele está começando a se desenvolver aqui, vai oxidar um pedaço, né, aqui, mas essa parte aqui é a parte novinha que está se desenvolvendo, e aí formam esses emaranhados celulares de estruturas, e depois começa a se desenvolver os pequenos brotos, né? E é nessa fase aqui que a gente passa para o segundo momento. E qual é o segundo momento? É a gente começar a fazer a multiplicação de propágulos, né? O que são propágulos? Propágulos vem de propagação. Então, quando a gente quer transformar isso aqui, ó, ou isso aqui, em novas plantas, porque eu não quero que fique só nessas, eu quero ter várias outras, eu vou cortar frações dessa minha cultura recém-crescida. Cortar pedacinhos dela. E ao invés de eu ter só uma, agora eu vou ter 3. E aí espero elas crescerem. E corto em mais 3. E aí espero elas crescerem um pouco. E corto em mais 3. E aí você vai desenvolvendo, né, uma cultura, um cultivo de vários exemplares daquela mesma planta, né? Essas são chamadas de subculturas. A primeira cultura é aquela que você fez inicialmente, que você estabeleceu tudo, e depois você vai fazendo as separações e desenvolvendo as subculturas. Então, vamos dizer aqui que esse é um propágulo de uma planta já desenvolvida, né? Uma plântula, como essa aqui. Então, peguei um propágulozinho, né? Um pedacinho, e aí coloquei para crescer em outro meio de cultura. E aí isso vai se desenvolver em uma nova planta. Plântula. Ainda é considerado plântula. E daqui, professora, se eu quiser, eu posso fracionar e desenvolver em mais plântulas? Pode. Esse vai ser o seu desenvolvimento, né? Esse vai ser a sua micropropagação. Por isso que o nome é micropropagação, porque é uma propagação que está sendo feita de forma de pouquinho em pouquinho, né? E sem a necessidade de a gente plantar isso na terra para poder, de fato, ter esses vários exemplares. Então, a gente quer ter 50
pés de limão. O que é que a gente imagina? Vou pegar 50 sementes de limão e vou colocar lá na terra. Aqui não precisa esperar que a planta cresça, ver o limão para você pegar a semente de limão e plantar. Você simplesmente pega aqueles explantes que se desenvolveram em plântulas ou um calo, vai cortar e vai desenvolver aí. Seus pedacinhos vão virar plantas. Né? Depois que a gente tem essas plântulas desenvolvidas, né, a gente começa a tratá-las como pseudoplantas, né? Já próximas aí à realidade que elas vão enfrentar lá fora. Então, vamos dizer que até aqui são plantas bebês, né? São bebezinhos. Aqui já é uma planta adolescente, né? Já é uma plântula adolescente. O que é que vai ser feito? Essas plântulas que estão nesse estado aqui, elas têm pouca capacidade de formar raízes, ou as raízes delas não são muito desenvolvidas. Por quê? As raízes, elas servem para captar nutriente e para fixar a planta no campo que ela está, correto? Correto. Se ela está no meio de cultura, onde ela tem total suplementação de nutrientes, onde ela tem água e abundância, onde ela tem o suporte físico, ela não vai precisar desenvolver tanto essas raízes. Mas, quando ela crescer mais um pouco, que ela vai ser colocada lá na terra, ela vai precisar de mais capacidade de enraizamento. Então, elas são transferidas para um meio de cultura de enraizamento, que vai fazer com que ela desenvolva melhor as raízes, né? E nesse ínterim, né, elas vão começar a recobrar a capacidade de fotossíntese dessas plantinhas, né? Porque antes elas recebiam tudo na boquinha, que nem a gente faz com os bebês, né? Dá na boca, eles não sabem comer sozinhos, eles não sabem fazer a própria comida. Mas ela aqui já é um bebê adolescente. Então aqui, um bebê não, uma planta adolescente. Aqui ela já consegue, né, fazer o enraizamento dela, ela já consegue transformar aquela energia luminosa em energia fisiológica para se manter viva. Então aqui ela vai começar o processo de transição do in vitro para a parte ambiental, em vivo, tá? E aí a gente tem um processo de aclimatação. Que processo é esse? É quando a gente vai tirar a planta nesse estágio de adolescência para a primeira fase adulta, né? Essa fase até os 20 anos, né? A gente ainda não conhece muita coisa, mas já é adulto suficiente para encarar alguns desafios. Então, essas plantas, elas são transferidas para um solo ou para um substrato, né? E elas não ficam em campo aberto ainda, elas ficam em casas de vegetação, como essas aqui. Então, veja que está tudo organizadinho, etiquetadozinho, tudo cobertinho, né? Veja que é tudo aberto, assim, de vidro, né? Como se fosse uma estufa, para que elas recebam a luz, né? Para que elas consigam fazer a fotossíntese. E elas vão se adaptando lentamente às condições ambientais. Não é uma adaptação abrupta, né? Eu não vou pegar uma planta que acabou de enraizar, que eu estou colocando ela na terra pela primeira vez, eu não vou pegar ela e colocar logo num quintal de uma casa. Eu não vou fazer isso. Primeiro eu vou, né, aclimatar. Ela vai se ambientar. E elas vão ficar protegidas do contato direto com a luz solar. Porque lembra que elas nunca tiveram esse contato direto com a luz solar, elas sempre viveram em laboratório. Então, o primeiro contato que ela vai ter com a natureza vai ser um semicontato. Ela vai compreender a natureza, ela vai entender que a natureza existe, ela vai começar a ter ideia de calor, de frio, de luz, de sol, mas isso não vai ser tão abrupto, isso vai ser aos poucos. E aí, quando ela cresce mais um pouco, ela é levada para o solo para ser cultivada. E aí eu vou mostrar para vocês alguns tipos de culturas, né, de cultivos que são utilizados. O cultivo de meristema é aquele cultivo de tecido embrionado, como eu já falei para vocês, de onde se originam outras partes da planta, e é um crescimento muito rápido e um crescimento muito rentável. Por quê?
tem essa comparação assim. Se um tubérculo de macaxeira de 100 gramas consegue produzir 25 quilos de tubérculo em 2 anos, por micropropagação, um tubérculo, né, de 100 gramas produz 300 mil quilos. Por quê? Porque ao invés de esperar crescer, se desenvolver, para eu poder fazer essas propagações, eu faço tudo isso em laboratório. Eu utilizo esse meristema, que é um tecido altamente totipotente, e já divido em 300 aqui. Ou divido em 10, depois vou dividindo até chegar em 300, em 1000, não importa. O que importa é que eu consiga ter uma maior quantidade de plantas iguais àquela minha planta de interesse em menor tempo, né? Mas quais são as desvantagens da micropropagação? É caro, né? É caro você ter um laboratório, é caro manter esse laboratório, as contaminações são direto, né? Direto tem contaminação. Mas existem empresas, inclusive no Nordeste, né, que são especializadas só em cultivo de plantas. Na UFESA existia, né, uma incubadora, existe uma incubadora que incubou aí uma empresa chamada Vivendas. Essa empresa era uma empresa de crescimento e venda de rosas do deserto. Antigamente as rosas do deserto não eram tão populares, hoje elas já se popularizaram bastante. Então, na época, não se vendia rosa do deserto aqui no Nordeste, né? Era muito difícil. Então, isso ainda estava na faculdade. Então, o que foi que o pessoal fez? A agronomia. Eles começaram a cultivar isso na garagem de casa. Eles não faziam nada de micropropagação, óbvio. Mas eles faziam a propagação macro, né? Com as técnicas de fitotecnia. Beleza. Depois eles começaram a receber muitas encomendas e não estava dando conta, né? Só aquele espaço. Então eles migraram para a micropropagação, porque eles conseguiam atender o mercado, conseguiam atender as necessidades do mercado que precisava de 100, 200, 300 plantas em um mês, por exemplo. E às vezes eles não tinham como fornecer isso se eles estivessem num galpão. Então eles tiveram que migrar para essa nova realidade de micropropagação para atender ao mercado. Então, a gente utiliza esse cultivo de meristemas para ter essa grande produtividade, mas também em alguns casos especiais, como multiplicação de espécies que se reproduzem lentamente. Existem espécies, por exemplo, tâmaras. Tâmaras, elas têm um ditado que se chama: quem planta tâmaras não colhe tâmaras. Por quê? Porque elas demoram muito para crescer, né? Tem outras que têm bastante dificuldade de crescimento, de polinização, que são as orquídeas, né? Então, elas precisam do cultivo in vitro para poder continuar ainda existindo, porque senão, por seleção natural, as orquídeas provavelmente já não existiriam mais. Então, plantas ameaçadas de extinção também são cultivadas por cultivos vegetais in vitro. Quando a gente quer reduzir custos na produção de mudas, como eu falei para vocês, que é custoso, a gente pode recorrer a bioreatores. A gente vai falar sobre bioreatores na aula seguinte, certo? O ideal era que a gente começasse hoje, mas eu não sei se vai dar tempo. E para a gente vender mudas certificadas e livres de contaminação. Porque fazendo isso em laboratório, a gente consegue certificar ao comprador de que aquelas plantas que eu estou vendendo são plantas que, de fato, não têm micro-organismos, não têm patógenos, porque eu venho acompanhando o desenvolvimento daquela planta desde o início. Não é uma planta que eu estou crescendo num campo aberto, em que visualmente eu não consigo saber, né, se tem fungo, se não tem fungo, não. Eu venho acompanhando essa planta desde que ela era um brotinho, né, literalmente. Então, eu conheço o desenvolvimento, as técnicas, e eu consigo fazer essa venda para que isso seja livre de contaminação. Qual a importância disso, gente? Vocês já compraram algum alimento
ou uma maçã, uma fruta, que por fora está belíssima, mas quando você abre por dentro, a semente, ela está contaminada. Isso já aconteceu, né? Então, para evitar que a gente produza, né, vegetais que no seu interior, na sua gênese, já estejam contaminados, a gente cria mudas certificadas, porque eu sei que essas mudas não vão ter contaminação. E se tiver, como elas têm certificação, a empresa precisa me indenizar, eu tenho que trocar meu lote, entendeu? Então, para que eu não venda um produto para o meu consumidor, para que o meu consumidor pense, nunca mais compro essa maçã dessa marca, que a última vez que eu comprei, vieram todas podres por dentro. Da mesma forma, as plantas de onde serão extraídos os fitoquímicos que vocês precisam. A indústria não vai querer comprar mudas que estejam contaminadas. E é mais fácil de fazer esse controle in vitro, certo? Então, aqui só mostrando a ilustraçãozinha para a gente ter uma visão geral de como funciona. É a escolha da planta-mãe. Dessa planta-mãe foi retirado o meristema apical, esse de cima. Foi colocado no meio de cultura. Ele cresceu um pouquinho. Depois que ele cresceu um pouquinho, foi transferido para um meio de cultura de enraizamento, meio de cultura para desenvolvimento de outros órgãos aéreos, e depois deu origem a uma nova plantinha que vai ficar lá na casa de vegetação para depois ser levada aí para campo aberto. Existe também, além da cultura de meristemas, a cultura de calos. Eu falei para vocês que existem esses calos, né? É como se fosse um emaranhado de células, tá vendo? E não tem uma diferenciação. Esses calos, eles se proliferam assim, de maneira irregular, mas eles são extremamente potentes, totipotentes, assim como os meristemas. Então, você pega um pedacinho desse calo e bota para crescer no meio de cultura, com os hormônios corretos, com o balanceamento nutricional, isso vai dar origem a quê? A uma nova planta. Para que isso serve? Para você manter aquela espécie, aquela planta mãe in vitro indeterminadamente, que é como se fossem células imortalizadas. É só você ficar cultivando em diferentes meios de cultura e ela mantém-se viável. É muito bom para plantas em que a cultura de células ela não consegue funcionar, porque você consegue recuperar esse material e tentar mais uma vez. E através desses calos podem se gerar órgãos específicos de planta. Vamos dizer que aquele fitoquímico que você está estudando tem mais nas raízes ou mais nas folhas. Então, você vai pegar esse calo, esse pedacinho de calo, e vai colocar hormônios suficientes para ter o máximo de crescimento desses órgãos de interesse, para o crescimento e desenvolvimento das sementes artificiais, que eu falei para vocês no início, onde a gente desenvolve os embriões vegetais e coloca esse embrião vegetal numa cápsulazinha, né, uma cápsulazinha biodegradável, com meio de cultura dentro. Então, eu não preciso de uma semente real, eu já tenho sementes artificiais. E para culturas de alto valor agregado, como as culturas de leguminosas e de cereais. A base da nossa agricultura hoje são leguminosas e cereais. Então, são culturas de alto valor agregado. É feito bastante micropropagação. Outra coisa que tem uma excelente valorização, tanto em campo nacional como externo, é abacaxi ornamental, bananeira, é muito exportado. Então, todas essas plantas que são necessárias fazer micropropagação são extensivamente exploradas no mundo da cultura de tecidos vegetais, certo? Aí aqui, só para dizer quais são os caminhos possíveis, né? Depois que a gente tem um explante e ele se diferencia num calo, tanto a gente pode fazer o caminho convencional, né? Que é desenvolver aí uma nova planta, como a gente pode pegar esse calo, desagregar essas células o máximo que a gente puder, colocar essas células para crescer em meio de cultura líquido,
depois transferir isso para bioreator e começar a produzir metabólitos secundários, óleos essenciais, sem a necessidade de fato, eu precisar dar uma planta inteira para isso. Então, já posso pegar só as células e direcionar essas células para produzir aquilo que eu quero, ou produzir as sementes artificiais, como eu falei para vocês. E essas sementes artificiais vão ter a mesma finalidade aqui, de não de produzir metabólitos, mas de produzir diretamente outras plantas filhas. Então, vocês vejam que tem um mundo de possibilidades, e é um campo que o pessoal da farmácia gosta muito, né? Essa parte de plantas, de fitoterápicos. Então, é uma parte bem interessante. Aqui só para mostrar para vocês, né, as possibilidades do cultivo de tecidos vegetais. Já falei para vocês do cultivo de meristemas, cultivo de calos, e existem outros tipos de cultivo, como o cultivo de órgãos especializados, como raízes, cultivo de protoplastos, né? Que é a célula vegetal sem aquela parede celular, que é muito importante para a parte de engenharia genética, porque a gente sabe que essa parede celular que tem na célula vegetal, ela é muito rígida. Então, para fazer transformação de células, como a gente estudou ontem, fica mais complicado fazer isso com aquela parede. Então, esses protoplastos, eles são bastante utilizados. É a célula vegetal sem a parede celular. E o cultivo clonal, né, a propagação clonal, que é justamente você produzir vários e vários clones de forma com muitas unidades, né, de forma extensiva, para criar uma grande produção, né, 200, 300, 400 mil mudas, através de propagação clonal, através daqueles brotinhos ou através de cultivos de calos, certo? Outra coisa que pode ser feita foi o que eu falei ontem, no final da aula, que Queiroz surgiu com uma dúvida, né? Professora, e onde mora o perigo, né, do transgênico? É a gente misturar uma coisa com outra. Como eu falei para vocês, eu não acredito muito no perigo dos transgênicos para a alimentação, até que me provem o contrário. Claro, a ciência é feita disso, né? Mas uma coisa muito importante é a ameaça que essas plantas sofrem por não ter assegurado o patrimônio genético, né? Patrimônio genético original. Então, o que é que se faz? Você, através desses tecidos vegetais que são cultivados, vocês mantêm esses tecidos num ambiente que se chama banco de germoplasma. É como se fosse um banco de tecidos vivos, vegetais. Caso você precise um dia propagar aquela planta de novo, caso você precise um dia recobrar como é a genética daquele organismo, você ter os organismos fonte. Né? Existe na FACEN um banco de sementes. Foi um projeto, não sei se vocês chegaram a participar, eu só vi que tem lá no laboratório. O banco de germoplasmas é nesse sentido, né? Você guardar aquelas sementes, aquelas folhas, aqueles tecidos para a posteridade. Então, você não sabe quando você vai precisar daquela cultivar de novo. Você não sabe se, de fato, os transgênios que estão aí no meio ambiente, eles vão ter cruzamento e acabar contaminando, entre aspas, geneticamente, as variedades nativas, as variedades selvagens. Então, esse banco de germoplasma, de conservação de germoplasma, é muito importante, tá? Pode falar. Professora, passou uma vez no Globo Repórter, do Globo, é de sexta-feira, Globo Repórter, né? Globo Repórter, sexta-feira, acho que é. Passou uma vez, agora eu acho que não, era no Brasil, onde tinha várias espécies de plantas que era guardado, né? Para que, se caso necessário, fosse preciso replantar ou, sei lá, fazer alguma coisa, tinha lá. Mas a dúvida são plantas normais, orgânicas e não manipuladas. Aí, no caso dessas plantas manipuladas, também são guardadas? Existe algum banco de
sei lá, vamos chamar de dados, né? Um banco de dados que guarde também essas sementes dessas plantas que são geneticamente modificadas? Sim, vai depender do objetivo do banco de germoplasma, né? Se o banco de germoplasma tiver o objetivo de guardar plantas da caatinga, então, de plantas da caatinga. Se esse banco de germoplasma for de plantas geneticamente modificadas. Geralmente, quem faz esses bancos são as universidades, são as grandes empresas de micropropagação. Mas que eu tenha mais contato são os bancos de germoplasma universitários. E aí o interesse deles é guardar o que, onde puder e o que puder. Porque a gente tem que lembrar que essa conservação requer custo, né? Requer cuidado, manutenção, tem que pessoas estarem lá o tempo todo, então não posso simplesmente guardar tudo que eu vi pela frente. Mas é possível sim guardar essas plantas que não sejam nativas, que não sejam em período de conservação. Pode-se guardar qualquer planta, desde que tenha espaço e tenha um projeto para isso, né? Que tenham pessoas que cuidem disso e que isso seja de interesse econômico para aquelas pessoas. Mas é possível sim. É só querer fazer. E aqui só mostrando para vocês o que é o ambiente em que essas plantinhas são crescidas, né? Isso aqui, gente, é o ambiente em que elas são incubadas. Lembra? Isso se chama biofábrica. A biofábrica é onde toda essa magia acontece. Então, tem esse ciclo claro-escuro. Tá vendo que a biofábrica, ela tem, essa daqui especificamente, ela tem umas janelas bem grandes de vidro, né? Já é para a planta se ambientar. E além disso, elas têm a iluminação aqui, ó. Tem aqui em cima, aberto também. E as plantas ficam nessas estantezinhas, cada um em seus recipientes. E esses recipientes, gente, depois que a planta cresce um pouquinho, né, que ela vai para esse meio de geração de raízes, de folhas, elas são envasadas em recipientes plásticos, em recipientes de vidro. Isso vai depender da empresa especificamente, certo? Mas primeiro em vidrarias, né, tubo de ensaio, placa de PET, essas coisas, e depois passa para essas vidrarias mais robustas, maiores. Então, tem universidades que fazem coleta daqueles vidros que a gente compra de conservas, né, de picles, de pepino não, de palmito, de pepino também, né, de picles de pepino. E de cebolinha, de tudo, que vem aquele vidro gordinho, né, porque para cultivo de tecidos é bem legal, é bem interessante, elas conseguem crescer bem. Gente, alguma dúvida até agora? Eu não vi se tem alguma pergunta. Não, não tem. Então, Minha dúvida é só pro grupo, professor, aí, que a voz, sua voz vem enquanto tá chegando trêmula, eu queria saber se é só minha internet aqui ou se é para todo mundo isso aí. Acho que é sua internet, Queiroz. que susto, o cachorro deu uma latida bem alta. Foi onde esse cachorro? Foi a minha. Mulher, acalma esse cachorro. Eu tive um susto. Então, gente, agora a gente vai passar para a parte de culturas de células animais, tá? Não é mais de células vegetais. Vocês querem dar um intervalo agora e a gente volta daqui a 15 minutos, porque está chegando a hora do intervalo já. Pra mim pode ser um intervalo. Pode ser, Luiz. Beleza, então vamos dar um intervalinho de 15 minutos. Quando for e parar de gravar.